Muito bem, então vamos lá para mais uma questão? Essa questão é uma questão do PUC do Paraná, de 2022, da Faculdade de Medicina. Ela é uma questão que a gente tem que assinalar as alternativas verdadeiras, e elas são 5 alternativas que a gente vai ter que avaliar. E os conteúdos que a gente vai analisar são conteúdos de calorimetria e termodinâmica. Então bora lá para a gente ver o que diz a questão. Item 1. Dois corpos sólidos que estão inicialmente a temperaturas diferentes são colocados em contato em um recipiente adiabático. Então está aqui o recipiente, de azul, e eu tenho dois corpos, o corpo 1 e o corpo 2. O primeiro a temperatura inicial 1 e o outro a temperatura inicial 2. São colocados em contato em um recipiente adiabático. Adiabático ou paredes adiabáticas significam que haja trocas de calor com o meio externo, ou seja, não sai calor ou não entra um calor. E trocam calor até atingirem o equilíbrio térmico sem que haja mudança de estado físico em nenhum deles. Bom, isso significa então que a gente vai tratar só de calor sensível ou quantidade de calor sensível. A temperatura final é equivalente à média aritmética do produto entre as capacidades térmicas e temperatura inicial de cada um. Ora, então, o que ele disse para a gente é que, supondo que a temperatura de um é maior que a do outro, o calor sempre flui naturalmente do corpo que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. A fórmula de capacidade térmica é massa vezes calor específico sensível. E o que ele afirmou para a gente é que a temperatura final vai ser igual a essa formulazinha, ou seja, a média aritmética entre os produtos entre a capacidade térmica e a temperatura inicial de cada um deles. E a gente precisa ver se isso é verdadeiro ou falso. Ora, então vamos fazer as contas. Vocês se lembram como é que a gente calcula a temperatura final de equilíbrio? Eu tenho que fazer que o somatório dos calores é igual a zero. Bom, quantos corpos eu tenho aqui trocando calor? São 2. E eu sei que não há mudança de estado físico, então são calores sensíveis. Quantidade de calor sensível de 1 mais quantidade de calor sensível de 2 tem que ser igual a zero. Como que eu calculo quantidade de calor sensível? É massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Tenho que fazer isso para os dois. Tudo isso igual a zero. Mas eu não sei que massa vezes calor específico é capacidade térmica. Então vou substituir isso por capacidade térmica. Vai ser a capacidade térmica de 1 vezes a variação de temperatura de 1. Então eu já vou desmembrar a variação de temperatura. Então vai ficar a temperatura final menos a temperatura inicial de 1, mais a capacidade térmica de 2 vezes a temperatura final menos a temperatura inicial de 2. Tudo isso igual a zero. Aqui eu vou aplicar a distributiva. Como que vai ficar? Capacidade térmica de 1 vezes a temperatura final menos a capacidade térmica de 1 vezes a temperatura inicial de 1, e vou fazer a mesma coisa para o 2. Novamente, tudo isso igual a zero. Agora eu vou juntar os termos, esses dois termos aqui, ó. Esse que tem a temperatura final e esse que tem a temperatura final, e vou colocar o θF, ou seja, a temperatura final em evidência. Temperatura final que multiplica a capacidade térmica de 1 mais a capacidade térmica de 2. Igual. Esses outros dois termos que estão negativos, eles passam para o lado de lá da igualdade positivos. Ok? Então passei os dois termos para lá, positivo. Esse parêntese que está multiplicando a temperatura final, ele passa dividindo. Temperatura final, então, será C1 vezes a temperatura inicial de 1 mais capacidade térmica de 2 vezes a temperatura inicial de 2, dividido por C1 mais C2. Então acabou, encontramos aqui a temperatura final. Você vê que na parte de cima, o numerador é o produto das capacidades térmicas vezes a temperatura inicial, como ele fez lá na afirmativa aqui. Porém, vamos comparar então qual que é a diferença? Aqui é média aritmética. Eu tenho dois termos, então eu estou dividindo por 2. Se fossem 3 termos, eu dividiria por 3. Esse de baixo ficou dividido pela capacidade térmica de 1 mais a capacidade térmica de 2. O que significa isso? O nome disso é média ponderada, onde o seu peso é dado pela capacidade térmica. Então ficou falso. Próximo item. Item 2.
Em uma estufa de vidro de hortifruti ou flores, a radiação absorvida e devolvida sob a forma de infravermelho é refletida pelo vidro para a parte interior da estufa. Esse é o princípio de efeito estufa. Vamos ver como é que ele funciona? Ora, a gente tem a radiação emitida pelo Sol. Essa radiação é uma radiação de alta energia. Por que eu digo isso? A radiação, ela depende da temperatura do corpo que está emitindo essa radiação. A gente sabe que todos os corpos absorvem e emitem radiação. E nesse caso, eu estou falando não de radiação no sentido nuclear. Eu estou dizendo radiação térmica, ok? E a radiação emitida pelo Sol, ela é completa, ela tem um espectro eletromagnético completo. E como a temperatura do Sol é alta, a superfície do Sol fica em torno de 5 a 15 mil graus e o interior dele é na casa dos milhões de graus Celsius, então essa radiação é de alta energia. E a gente sabe que tanto o vidro quanto a nossa atmosfera ela é transparente à radiação de alta energia. Isso significa que a radiação ela vai atravessar tanto a atmosfera quanto o vidro da estufa. Os corpos que estão aqui dentro irão produzir dois efeitos, tanto absorverão quanto refletirão essa radiação. Após ela ser refletida ou emitida pela planta e pela mesa e pelos objetos que estão lá dentro da estufa, como na superfície da Terra acontece também, essa radiação se torna uma radiação infravermelha, ou seja, uma radiação de baixa energia, visto que a temperatura dos corpos que estão aqui dentro são muito menores. Então, ela absorveu e emitiu uma radiação de baixa energia. Na parte que é refletida, não existe uma diminuição tão grande assim na energia da radiação. Então, pode ser que escape uma parte dela aqui, que são as partes que são refletidas em vez de absorvidas. Só que há uma questão agora. Tanto o vidro quanto a nossa atmosfera, ela é opaca à radiação de baixa energia. Isso significa que ela não permite que essa radiação saia para o lado de fora. Então, ela será refletida de volta para dentro da estufa, fazendo que a temperatura dentro da estufa aumente. Então, esse item é verdadeiro. Esse é o efeito estufa. Ele é natural e ele existe na atmosfera e é ele que propicia a vida na Terra. A intensificação desse efeito, produzidas pelo homem através da emissão de gases de efeito estufa, é que são perigosos no aumento da temperatura da atmosfera da Terra, podendo produzir assim um desequilíbrio. Então vamos continuar. Terceiro item. O ciclo de Carnot apresenta uma forma de demonstrar a possibilidade, ainda que teórica, para um motor que opera em ciclos, de atingir rendimento de 100%. Então eu vou comentar aqui alguns princípios do ciclo de Carnot. O primeiro deles já derruba a afirmativa. Nenhuma máquina térmica que opera em ciclos é capaz de ter rendimento de 100%. Então acabou a conversa, seria falso já de cara. Mas vamos entender o que é um ciclo de Carnot. Máquinas térmicas que operam segundo o ciclo de Carnot possuem rendimento maior do que a mesma máquina que não segue o ciclo de Carnot. Porém, nunca será 100%. O que ela está te dizendo aqui é o seguinte: você tem duas máquinas exatamente iguais, mas que operam com ciclos diferentes. Uma opera com o ciclo de Carnot e o outro não. O ciclo de Carnot é um ciclo de otimização do rendimento. O que isso significa? Que ele produz um rendimento maior do que da primeira, mas esse rendimento nunca chegará a 100%, e eu vou mostrar para você por quê daqui a um segundo. O ciclo de Carnot é composto por duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas intercaladas. Então aqui está o gráfico de um ciclo de Carnot, onde você tem aqui duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas intercaladas. Então, tem uma isotérmica, uma adiabática, uma isotérmica, outra adiabática. Fechou? Aqui embaixo eu coloquei como se calcula o rendimento no ciclo de Carnot, que é 1
menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, onde a temperatura da fonte fria e da fonte quente tem que estar em Kelvin, ok? A fórmula é feita dessa maneira. Ora, se eu pegar então essa fórmula, qual que é o único meio, a única maneira dela dar um rendimento de 100%? Se a minha temperatura da fonte fria for igual a 0 Kelvin, ou seja, menos 273 graus Celsius. Existe algum local no universo onde isso aqui acontece? Pode até existir, mas a gente nunca vai conseguir chegar lá. Se aqui na fórmula eu fizer a temperatura da fonte fria igual a 0, vai ficar 0 dividido por qualquer coisa dá 0. 1 menos 0 é 1, rendimento 100%. Entenderam? É a única maneira de você ter rendimento 100%. Então esse item é falso. Combinado? Continuando. Item 4. Uma quantidade de gás preso em um recipiente, ao passar de um estado A para o estado B, por meio de uma expansão adiabática. Opa! De novo apareceu adiabática, hein? Expansão adiabática. O que ele está falando para nós? Se essa expansão ela é adiabática, o volume aumentou quando ele passou do estado 1 para o estado 2, ou seja, o volume de 2 é maior que o volume de 1. E se ele está dizendo que é adiabática, significa que quando aconteceu essa transformação, ele não recebeu e nem perdeu energia para o meio. A minha primeira lei da termodinâmica diz que toda energia fornecida para um sistema, parte dela é transformada em variação da energia interna e parte dela transformada em trabalho. Variação de energia interna está ligada à variação de temperatura, que é o que ele quer saber no exercício. E trabalho envolve variação de volume. Então eu sei que teve trabalho porque o volume aumentou. E eu sei que vai ter alguma coisa que vai acontecer com a temperatura, mas eu não sei o que é ainda. E a quantidade de calor trocada é 0. Como que eu sei disso? Ora, ele me falou no exercício, aqui ó, será aquecida, pois o trabalho realizado pelo gás causa maior agitação das moléculas. Ele me disse que a transformação é adiabática, então ele não troca calor com o meio externo. O que? Vale 0. O que vai acontecer com a nossa fórmula? Vamos escrever aqui? Vai ficar 0 é igual a ΔU mais trabalho. Eu sei que meu trabalho é positivo, vou passar o ΔU para lá, o que vai ficar? Menos ΔU é igual ao trabalho. Ou seja, se ele não recebe energia do meio externo para poder aumentar o seu volume, de onde que ele tira energia para aumentar de volume? Do próprio gás. Se ele tira energia do gás, o que acontece com a temperatura? Diminui. Por isso que o ΔU deu negativo. Ou seja, uma variação negativa da energia interna significa que a temperatura diminuiu. Então, esse item é falso. Bora para o último item? Item 5. Tijolos de construção apresentam furos, o que possibilita que uma quantidade de ar fique preso. Verdade. Trazendo uma redução do fluxo de calor entre ambientes por meio da parede. Ora, o que ele está dizendo isso para nós? A gente sabe que a condução térmica, ou a fórmula de condução, é dada pelo fluxo de calor que atravessa essa parede, é a constante de condutividade térmica vezes a área dessa parede, vezes a variação de temperatura, a diferença de temperatura entre um meio 1 e um meio 2, dividido pela espessura. O K, o A e a variação de temperatura estão no numerador, então significa que eles são diretamente proporcionais ao fluxo. Qualquer um desses valores que aumentar, o fluxo também aumenta. E a espessura da parede é inversamente proporcional. Significa que quanto mais espessa é essa parede, menor é o fluxo de calor. E ele está dizendo no enunciado que o ar é um bom isolante, ou seja, tem um K, uma constante de condutividade térmica baixa em relação ao próprio tijolo. Vamos fazer uma comparação? Então, se a temperatura do meio 1 do lado de dentro da parede
é maior que do meio externo, 2, significa que o calor fluirá naturalmente da parte interna para a parte externa. Quanto maior for essa diferença de temperatura, maior vai ser o fluxo de calor. Quanto maior for essa área, mais calor passa para o lado de lá. E quanto maior for a condutibilidade térmica dessa parede, mais calor flui para lá também. Então, um jeito de isolar é se essa parede tiver uma condutividade menor. Vamos comparar? Uma parede maciça de tijolo possui uma condutividade térmica de 0,64 watts por metro Kelvin. E o ar, ele possui uma condutividade térmica de 0,03 watts por metro Kelvin. Muito, mas muito menor do que o do tijolo. Professor, mas eu não sabia disso na prova e nem tinha uma tabela dessa na hora da prova. Então pode guardar já de cara. O ar é um excelente isolante térmico. Por isso o isopor é um bom isolante térmico, porque ele tem muito ar preso nele. Por isso que o cobertor é um bom isolante térmico, porque nas fibras do tecido ele segura muito ar. Então esse item ele é verdadeiro. Vamos ver qual alternativa que dá? Alternativa letra C. Itens 2 e 5 são verdadeiros. Pessoal, eu agradeço muito quem ficou até aqui. Se você quiser baixar esses slides, estão lá no Instagram e no Facebook. Os links estão aí no canal. Se tiver ficado alguma dúvida, deixem aí nos comentários, alguma sugestão. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo exercício. Valeu? Um grande abraço para vocês, muito obrigado, até mais e tchau, tchau.